Fala galera, eu quero conversar com você sobre o crime de estelionato previdenciário. Olha só, para começo de conversa, você deve lembrar que não existe um crime de estelionato previdenciário. Não existe esse crime autônomo. Na verdade, é o mesmo estelionato, lá 171, famoso 171 lá do Molejão, né? Então, olha só, é aquele que alcança uma vantagem, obtém uma vantagem ilícita, olha só, gerando prejuízo para alguém, olha só, através de um meio artifício, ardil ou de uma fraude. Tudo bem, esse é o estelionato. Agora, quando ele é praticado contra a administração pública, contra uma entidade beneficente de assistência social, economia popular, incidirá uma causa de aumento de 1/3, que está lá no parágrafo 3º. Então esse aqui é o estelionato previdenciário, comumente conhecido como aquele golpe contra a Previdência, o INSS, ou a instituição aí estadual, a instituição até mesmo municipal de Previdência. Só que esse crime de estelionato previdenciário, ele pode ser praticado em 3 situações. E aí, a depender da situação e a depender de quem é o agente, nós vamos observar agora como esse crime se classifica quanto ao resultado. Tudo bem? Então vamos analisar cada uma dessas situações. São 3 situações. A primeira é o seguinte: o agente, olha só, ele cria toda uma documentação falsa, engana a Previdência para receber o benefício. Situação 1. Situação 2. O agente, olha só, ele é uma pessoa diferenciada aí, né? Olha só, que alguém da família tinha o benefício, tudo certinho, e aí de repente essa pessoa falece, e ele pega como um familiar, às vezes ele é um terceiro, pega o cartãozinho e continua recebendo sem que a Previdência descubra que o beneficiário ali legítimo faleceu. Essa é a segunda situação do estelionato previdenciário. E tem uma terceira. A terceira é daquele, olha só, que se beneficiou pelo golpe lá. Olha só, ele pegou, ele preparou toda a documentação, fez aquele calhamaço, olha só, colocou no sistema, fraudou todos os dados, só que ele não ganha nada. Ele faz só o serviço dele ali inicial, ganha aquele acerto e não fica fraudando todo mês a Previdência. Então agora nós precisamos classificar o crime de estelionato previdenciário nessas 3 situações. Então vamos lá? Na primeira situação, que é aquele agente que dá o golpe para ficar recebendo, olha só, o beneficiário faz o golpe e continua. Aqui, gente, presta atenção, nós estamos aqui diante, olha só, estamos diante de um crime permanente, olha só, permanente. Ele deu golpe na Previdência e ele permanece enganando, gerando em erro a instituição de Previdência. Segunda situação, o familiar lá, né, do defunto lá, faleceu o beneficiário e ele continua dando golpe. Opa, agora nós estamos diante de um crime continuado. Cada vez que ele vai lá, ele recebe. Cada vez que ele vai lá, ele gera um engano. Perceba que o benefício foi legítimo, só que depois começou uma nova fraude. E a terceira situação é do golpista, aquele que vai e prepara o documento para que o terceiro tenha vantagem. Esse aqui, o estelionato previdenciário, vai ser um crime instantâneo de efeitos permanentes. O crime se consuma, o crime dele praticado, e fica de efeitos permanentes. Elon, agora para que eu preciso dessa classificação? Ela é fundamental, gente. Sabe para quê? Para fins previdenciários. Presta atenção nisso. Olha só. Na primeira situação, o crime não é permanente? O crime permanente, olha só, a consumação se prolonga no tempo. E a prescrição só começa a contar a partir da última, olha só, parcela que foi recebida. Então, se ele continua recebendo, a prescrição sequer começou a contar, porque você sempre vai olhar para a última parcela e ali começar o lapso, termo inicial da prescrição. Porque é permanente. Na segunda situação, que é aquele familiar que foi lá, né, geralmente, que pegou o cartão ali da Previdência e continuou enganando ali agora a Fazenda, esse daqui, a Previdência, esse daqui vai ser um crime continuado, não é? Então, olha só, diz o artigo 119 do Código Penal
e também até a súmula 497 do STF, que no crime continuado, no concurso de crimes, a prescrição é na pena isolada de cada delito. Então, cada mês começa a contar uma prescrição, cada mês começa a contar uma prescrição, porque ele está em quê? Em continuidade delitiva. E no último caso, o instantâneo de efeitos permanentes, que é aquele lá que geralmente às vezes até um funcionário da Previdência que tem acesso ao sistema que dá o golpe lá para que um terceiro se beneficie, ele ganha ali um acerto, às vezes uma parcela, tem uns honorários ali, porque ele faz aquele esqueminha. Sim, esse aqui ele praticou um crime de instantâneo de efeitos permanentes. Então, a partir dali, quando tem a primeira parcela paga ao beneficiário, já começa a contar a prescrição para ele. Então, cuidado. O crime de estelionato previdenciário é aquele do parágrafo 3º do artigo 171. Tudo bem. Segunda coisa que você deve lembrar, o crime de estelionato previdenciário, ele será permanente, será continuado ou instantâneo de efeitos permanentes, a depender da situação e de quem é o agente. E essa resposta ela é fundamental para que você possa verificar qual o termo inicial da prescrição. Quando o crime é permanente, você olha para a prescrição para a última vez que recebeu. Quando o crime é continuado, aquele lá de algum próximo ao beneficiário que faleceu, opa, é um crime continuado, a prescrição é de cada parcela, isoladamente. E quando, olha só, é aquele cidadão ali que fez, permita-me dizer, a gambiarra, o golpe, para que um terceiro se beneficie, a partir da primeira parcela, que é a primeira vez que tem prejuízo à Previdência, a partir dali já começa a contar a prescrição para esse agente que fez o engano, que praticou a fraude contra a Previdência e não recebeu diretamente o benefício mês após mês. Tudo bem, gente? Então fica ligado nisso, é a dica de hoje. Estelionato previdenciário, artigo 171, parágrafo 3º, pode ser permanente, pode ser continuado, pode ser instantâneo, de efeitos permanentes, e isso é fundamental para nós sabermos o termo inicial da prescrição. Grande abraço, valeu!